Muito bem, vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso trabalho e darmos também início ao estudo desta tarde, ao nosso bate-papo desta tarde. Como sempre fazemos, nós convidamos a todos, nós convidamos a todos para que se coloquem da maneira melhor possível. E é uma respiração um pouco mais profunda. De vez em quando eu fico a pensar que a gente passa pelos dias e não presta atenção nas respirações. E na hora que a gente dá uma paradinha, diminui a velocidade e a gente presta atenção, inclusive na respiração. A gente vê como é gostoso respirar, como faz bem o respirar. À medida que nós inspiramos, nós nos absorvemos boas, doces energias. E no exercício de mentalização, à medida que expiramos, é como se estivéssemos dispensando a energia difícil dos pensamentos atribulados, às vezes até do cansaço. É como se nós estivéssemos dizendo, ou pedindo para que Deus nos ajudasse a tirar de nós pensamentos e sentimentos que nós não gostaríamos de estar cultivando. Então é nesse ímpeto, com essa proposta, que nós elevamos a nossa atenção agora mais alto, à imagem de Jesus, o grande amigo, o caminho da verdade e da vida ao Pai. E agradecemos por esse encontro tão simples, mas ao mesmo tempo tão caloroso e tão amoroso, que cultivamos em todas as terças-feiras. É com tanta alegria que nós nos encontramos e encontramos com todos vocês aqui. E imaginemos os desencarnados que fazem parte, e eles nos reconhecem, e eles nos veem, e nós nos encontramos todos também, semana a semana. É motivo de muita alegria, porque estamos em nome de Jesus reunidos para estudarmos, para refletirmos. Então é nesse sentido também que nós agradecemos a esse grande amigo que sempre está ao nosso lado e pouco a pouco vamos nós nos aproximando dele. Agradecendo a presença dos espíritos bondosos que organizam e tutelam, em especial essa reunião. E como eu falei, contentes, alegres e agradecidos pela presença de todos que estão aqui conosco, comungando e contribuindo para com esses minutos de bate-papo, esses minutos em que trocamos ideias. Rogamos ao mais alto que nos inspire, que nos abençoe, que tome conta de nós, nos auxiliando, para que tenhamos uma tarde muito produtiva e saiamos daqui abastecidos, cheios de vigor, mas com a mansuetude do próprio Cristo, se fosse possível, para lidarmos com as questões do dia a dia. Muito obrigado a todos e assim iniciamos a nossa reunião. Muito bem. Capítulo 8 do livro que iniciamos há mais ou menos 2 meses, que se chama, é o livro Palavras de Vida Eterna, livro do Emmanuel, psicografia do inesquecível Chico, da candura, da grandeza desse espírito incomparável entre nós. E nesse capítulo 8, Emmanuel traz para nós uma reflexão que faz parte do nosso íntimo, quando nós entendemos que a nossa vida verdadeira não é a vida terrestre, não é a vida encarnada, que a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito. E que passamos, imaginemos assim,
uma vez por ano você vai viajar, eu vou viajar, e a gente passa um tempinho ali, na praia, em algum lugar. Tá certo que lá é maravilhoso, lindo, mas aí a gente volta para a rotina. Para os espíritos, nós, é assim, de vez em quando a gente encarna. E nessa encarnação, a gente vem com uma proposta de nós nos reconstruirmos. Aí a gente volta para a nossa casa, que é o plano espiritual. Nós nos reorganizamos, assim como aqui a gente trabalha o ano inteiro e vai se reorganizando para uma nova viagem, a gente se reorganiza para uma nova viagem encarnado, né? É uma pena que nós ainda não aprendemos a beleza da reencarnação e nós não conseguimos olhar para a reencarnação como sendo uma oportunidade tão saborosa como uma viagem. A gente olha para a reencarnação e ainda olha para ela como sendo algo penoso. É porque é muito sacrificante para a gente. Nós ainda somos todos muito necessitados, muito ainda desprovidos da luz que o Chico, que comentamos há pouco, e outros tantos. Então nós carregamos dificuldades das mais diversas. Isso faz com que o nosso dia a dia muitas vezes seja penoso, mas é absolutamente natural do momento que estamos vivendo. Tudo bem, diante disso tudo, tem uma questão que Emmanuel nos traz hoje, que vem sempre à nossa reflexão. E o título da lição é Vida e Posse. Quando a gente fala de posse, o que vem à mente? Posse significa o quê? Me ajudem, por favor, para não ficar... Materiais. Coisas materiais. Alguém tem mais alguma sugestão, além de coisas materiais? Sem medo de errar? No primeiro momento são coisas materiais. E a gente vai, no transcorrer do nosso bate-papo, tentar mostrar que quando a gente tem alguma coisa, normalmente a gente quer ficar com essa coisa. E quando a gente corre o risco de perder, causa um certo desconforto. E coisas materiais, quando a gente está no risco de perder, causa um certo desconforto. Mas vamos lá. Mas eu não vou ler a lição, não. Eu vou só ler aqui, ó. A passagem de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo, item 25, que fala assim, ó. Não é a vida mais do que o alimento? Imagine, pense na alimentação e tem ali aquelas delícias, absurdos, doces, tudo que você gosta, mas a vida, a gente ingere o alimento sentindo todo o prazer do alimento, mas na verdade o que nós estamos cultivando é a vida. Tá legal. Então, para poder trazer para vocês, para nós, a ideia que eu desenvolvi nesses dias, eu vou narrar. Eu gostaria tanto, porque eu sou tão fã do Divaldo, e o Divaldo conta, porque eu acredito que ele já deve estar trabalhando no plano espiritual e deve continuar fazendo palestras. Imagine o Divaldo no plano espiritual, fazendo palestras para os espíritos que estão desencarnando e chegando lá num estado tal e precisando de orientação e indo para auditórios, e o Divaldo fazendo as palestras, os estudos. Mas tão fã, nos últimos anos, eu fiquei tão fã do Divaldo e a gente acompanhando ele narrar histórias, e a história passava, o filme passava na cabeça da gente, a novelinha passava na cabeça da gente, à medida que ele ia, e como ele próprio dizia, vou narrar com a minha própria emoção. Então eu vou contar para vocês uma história com a minha própria emoção. Eu gostaria de ter a eloquência, não do Divaldo, que é um absurdo falar nisso, mas vamos lá, vou tentar. A nossa história começa pouco depois da morte de Jesus, em especial na cidade de Corinto, uma metrópole daquela época, uma cidade de ponto comercial, onde a quantidade de pessoas que circulavam por ali era muito, muito grande e, consequentemente, se transformava no que nós chamamos de uma metrópole. Nesse contexto, fazem parte inicialmente da nossa história os membros de uma família. Pelo seu patriarca, já um senhor de barbas
alvas, brancas, chamado Jochedebe e seus 2 filhos. Jochedebe já era viúvo, e seus 2 filhos, Jeziel e Abigail. Eles viviam na cidade de Corinto, numa pequena propriedade rural. Cultivavam ali e dali tiravam sua subsistência. Em determinado dia, Jochedebe andava pela cidade e o Império Romano tomava conta. Então a quantidade de soldados usando aquela indumentária tradicional era muito grande. E os judeus, eles eram tidos como uma sub-raça. Eles, na verdade, eram quase escravos. Eles tinham uma liberdade do viver, do culto, eles tinham uma liberdade de ter o comércio, mas, na verdade, deveriam cumprir com todas as exigências do Império Romano. E a relação entre os romanos e os judeus era uma relação de autoritarismo completo, raras exceções. Em determinado momento, Jochedebe caminhava pelas ruas quando ele viu vindo em sua direção, alguns soldados romanos, e ele ficou em dúvida se ele deveria parar, abaixar a cabeça e deixá-los passar, se ele deveria cumprimentá-los, se ele deveria reverenciá-los. Bom, ele tomou a sua decisão. E ali ele estava numa decisão impossível de dar certo, porque qualquer coisa que ele fizesse, os romanos veriam como sendo uma atitude indesejada. Se ele falasse, era entre aspas, verme se dirigindo a eles. Se ele ficasse quieto, era alguém que deveria prestar reverência e não prestou reverência. Então, na hora que ele passou, que eles cruzaram, os soldados romanos, ficaram desgostosos com a situação, o abordaram e disseram: como pode um ser como esse nos tratar desse jeito, com tanta quase que um desprezo, sem nos reverenciar? E esbofetearam o velho. Esbofetearam, o sangue correu, tingiu de vermelho as barbas alvas, e ele, a multidão ali em volta viu, ele com um pouco de vergonha, humilhado, ele continuou seu caminho. Em determinado momento, mais à frente, ele ouviu um mensageiro do representante do Império Romano da época, na cidade de Corinto, que era como se fosse o governador. Ele se chamava Licínio Minúcio. Esse homem, ele era um tirano, porque ele utilizava de todo o poderio militar de que ele era chefe para roubar, subtrair não só os bens dos comerciantes, os produtos dos comerciantes, como as terras dos proprietários. Então, tempos antes, ele já tinha tirado parte das terras da família de Jochedebe. É um nome difícil de falar, né? Porque não faz parte do nosso de Jochedebe. Então, Jochedebe e sua família, seus filhos, viviam numa propriedade de tamanho tal, foi confiscado e viviam numa propriedade pequena, bem menor. Então ele ouviu que o porta-voz, ele anunciava, colocando um pergaminho, que Licínio Minúcio, ele abriria uma sessão pública, em que qualquer pessoa que tivesse alguma reclamação, poderia ir lá e fazer essa reclamação. E ele pôs na cabeça de que tinha acabado de ser humilhado, que ele tinha que ir lá e reivindicar as terras que eram dele, porque elas foram retiradas de maneira inadequada. Ele só não contava com a história que quem retirou era aquele mesmo tirano, para quem ele iria reclamar, era aquele mesmo tirano que reclamou. Bom, seguindo assim, deixa eu ir vendo aqui as ilustrações para mostrar para vocês. Ele voltou em casa, conversou com os filhos, falou da sua intenção de ir até a Assembleia e fazer a reclamação. E os 2 filhos, aquela família, era uma família tradicional que cultuava, como todo judeu,
os livros sagrados. E a mãe, que já havia morrido, era uma pessoa de um coração muito doce. Ensinou para os filhos que a doçura, a candura, deveria ser a vertente maior de todos nós, deles, e que toda a nossa vida estava nas mãos de Deus. Os filhos, Gesiel e Abigail, cresceram e desenvolveram esse espírito dentro deles. Mas o marido, ele já tinha aquelas convicções um pouco mais firmes das questões materiais, por isso que começamos. E o filho, em especial, que era mais velho, Gesiel, aconselhou, falou: pai, não faça isso. Nós já fomos subtraídos de parte da nossa propriedade. O senhor vai lá, esse homem, ele é um tirano. E muito provavelmente ele não vai acatar com essa bondade toda que a gente espera e vai nos devolver as terras. Não vai dar certo. Não, mas não foi certo o que ele fez, não é certo o que os romanos fazem, eu vou lá. Pai, não vai. Não, que eu vou. No final das contas, o que ele fez? Ele foi. Ele foi lá, foi recebido. Eu vou acelerar um pouquinho por causa do nosso horário. Ele foi recebido, e quando ele fez a sua apresentação, aquele que tinha retirado todas as terras achou um absurdo. Porque, na verdade, na cabeça dele, ele pegou o que era de direito. Talvez ele achasse que não tivesse nada de errado ali. E achava um absurdo que aquele velho tivesse reivindicando alguma coisa que era dele. E mandou esbofetear o velho. E tomar ainda, cara. E tomou, bom para me ajudar, e acabou de tomar o finalzinho do sítio, do sítiozinho lá que existia. Ou seja, tirou tudo deles. O velho deveria voltar para casa, pegar os filhos, fazerem as malas e sair pelas ruas, porque eles não teriam para onde ir. E ele voltou. Foi voltando para casa inconformado. À medida que ele foi se aproximando da casa dele, que já não era mais dele, ele passou pelas terras que eram dele. E absolutamente inconformado, o que ele fez? Colocou fogo naquelas terras todas. Aqui a ilustração é uma ilustração apenas. Então, toda a plantação, as árvores, os pomares, tudo, os animais, os empregados, tudo começou a queimar. É que eu conheço a história. Os funcionários, os empregados começaram a tentar acudir a apagar o fogo da propriedade. Inclusive Gesiel, vendo o que estava acontecendo, foi ajudar, chegando ao ponto que 1 ou 2 funcionários morreram no fogo, e até que eles conseguiram controlar. E o velho chegou em casa e contou o que tinha acontecido, mas ele não sabia que o fogo tinha se estendido nessas proporções. Ele não sabia disso. Ele não sabia que o filho estava lá. O filho não morreu, Gesiel não morreu. E quando o Gesiel voltou, contou o que aconteceu, e o pai regalou os olhos, falou: meu Deus, o que foi que eu fiz? E num primeiro momento, de boca fechada, o que foi que eu fiz? E viu Gesiel todo chamuscado, tudo, e quando contou que até 1 ou 2 trabalhadores haviam perdido a vida, o velho caiu em si e confessou que era ele quem tinha tirado o fogo. É claro que a situação ficou um tanto quanto complicada. Os filhos não concordaram, mas não recriminaram, não houve briga, não houve ofensa, não houve nada. E eles tinham na cabeça que eles teriam que ir embora mesmo e reconstruir a vida. Mas não deu nem tempo, porque a notícia, alguém viu Jochebed pondo fogo e denunciou. E a notícia chegou para Licínio. E óbvio que os 3 foram presos e levados à presença dele. Naquele caminho, imaginem a perplexidade dos 3. E depois das acusações, de tudo isso, e dizendo: você foi visto atirando fogo, resumindo a história, o velho foi condenado a X chibatadas, que era a punição da época. E começou a ser açoitado. E durante isso, aqueles açoites daquele tempo que os romanos usavam, eles tinham no final uma bolinha de metal. Então, na hora que
o açoite batia na pele e aquela bolinha penetrava. E então não era só o corte do chicote, ela penetrava e causava verdadeiras erupções na pele. E à medida que ele estava sendo açoitado, uma das bolinhas pegou no pescoço e atingiu a artéria. E aquilo causou uma hemorragia enorme. E o velho dobrou-se definitivamente. E aí, num desespero, Gesiel falou assim: não foi ele quem atirou fogo, fui eu. Assumiu a culpa do pai. E aí disseram, Licínio Minúcius disse: nós sabemos que não foi isso, mas como você está se acusando, chibata nele também. E começou a ser açoitado. Nisso, Abigail caiu em prantos e começou a cantar, num ato que lhe veio do mais íntimo, cantar hinos de louvor a Deus como a mãe havia ensinado. Isso comoveu Licínio, comoveu de tal forma que ele preservou Abigail. O velho morreu e o filho, Gesiel, ao invés de ser condenado à morte também, foi condenado a algo que para eles era pior do que a morte. Ele foi condenado às galeras, que eram os navios, trabalhar como remador dos navios. Abigail foi jogada às ruas, o velho morto, e Gesiel foi jogado ao calabouço. Passou 30 dias até que as feridas lhe melhoraram. E até então ele foi conduzido para uma galera, um pequeno navio, um navio da época. E ele começou a trabalhar junto com todos os outros que eram os criminosos da época, de comportamento difícil, que eram arredios, que eram aqueles com aquele tipo de comportamento que não era o dele. E em muito pouco tempo ele aceitou, pelos princípios evangélicos dele, os princípios evangélicos não, porque ele ainda não conhecia Jesus, pelos princípios da religião, ele aceitou. E ele cumpria com o papel que lhe foi ordenado com toda a prestatividade. E já se destacou aos olhos de quem comandava a galera. Em determinado momento, uma corte de romanos ingressou no navio. E no translado, um dos patrícios romanos começou a desenvolver uma doença na pele que não é caracterizada no livro, mas algo leva a crer que seja alguma coisa semelhante à lepra, e ele foi isolado num canto. Então, quando perceberam aquilo se espalhando na pele, os próprios amigos se afastaram, toda a tripulação se afastou, e esse patrício romano ficou isolado numa cabine, se é que a gente pode falar que existia isso na época. E, apesar de tudo, era um patrício romano. Então, o chefe do barco, capitão do barco, alguma coisa nesse sentido, ele chamou Gesiel e disse: apesar de você ser condenado, você demonstra um comportamento único. E eu preciso que você vá e cuide daquele que está lá naquele estado irrecuperável. E ele foi e cuidou do doente com todas as suas forças, com tudo que ele podia, a tal ponto que o doente desadoeceu, ficou bom. E isso causou um espanto geral. No entanto, a doença era contagiosa. E quem então desenvolveu a doença? Gesiel, o escravo, desenvolveu a doença. Imaginem naquele tempo que lá no subsolo do navio, sei lá se é subsolo, né, embaixo do navio, aquela quantidade de remadores, e colocar um doente lá e de repente morre todo mundo. Perdemos o motor do navio, então ele não podia ser colocado junto com os outros, ele não podia ficar na ala boa. O que eles iam fazer com Gesiel? Jogar no mar. Mas aquele que foi cuidado, que foi tratado com os carinhos de Gesiel, falou: não posso admitir que isso aconteça. Não posso permitir que ele seja jogado ao mar e morra dessa forma. Mas como assim ele vai ficar no navio? Nós não podemos libertá-lo porque ele é um condenado. Isso aí era perpétua, prisão perpétua nisso. Ele não pode ficar aqui, nossa única opção
é jogá-lo ao mar. Não. E ele assumiu com a autoridade de romano que ele tinha, de ter uma determinada posição. Quando eles chegaram perto da costa, em um pequeno bote, levaram para a praia, ele já num estado muito debilitado, e ele disse: eu lhe concederei a liberdade. Voltarei até Corinto e conversarei com Licínio Minúcius, e lhe mostrarei que, explicando toda a situação, mas você deve guardar segredo. Você não pode dizer quem é você, porque ele colocaria em xeque toda a credibilidade do sistema do Império Romano. Então você vai, mas você não pode mais se apresentar como Gesiel, e dar-te-ei um novo nome. E ele passou a ser chamado de Estevão. Esse homem, que agora se chamava Estevão, jogado num canto da praia, precisava ir até algum lugar. E em determinado momento apareceu um carroceiro que, num primeiro momento, tentou roubar-lhe as poucas moedas que o amigo romano, amigo entre aspas, tinha lhe dado, e percebendo que aquele homem que estava sendo roubado não oferecia resistência nenhuma, agressividade nenhuma, apesar do estado lastimável dele, agressividade nenhuma, se sensibilizou e o levou para Jerusalém, para uma casa onde os desabrigados do mundo, os esquecidos do mundo eram acolhidos. Os que tinham lepra, os que tinham doença, os que não tinham nada, eram avisados. Essa casa era conhecida como a Casa do Caminho. E essa casa era mantida por 3 pessoas que viveram intimamente com Jesus. Com Pedro, Tiago e João. 3 apóstolos, discípulos de Jesus. Estevão foi acolhido, tratado, recuperou-se e em pouco tempo, principalmente Pedro, identificou naquele homem, naquele jovem, só que aí a conversa já foi, deixa eu avançar aqui, ó, porque eu nem me lembrei mais. Vejamos onde está, ó, o pai morrendo, aqui, ó, né? Então vamos chegar aqui. E ele, em pouco tempo, Pedro identificou os valores morais daquele jovem, mas aquele jovem não conhecia Jesus, e com o contato ele começou a ouvir de Jesus, do Evangelho de Jesus, e isso deixou uma curiosidade muito grande. Até porque o que movia ele na religião era a espera do Messias, que a mãe dele deixou esse ensinamento, né, que um dia viria o Messias. Messias esse que Jesus não era aceito pelos judeus, de maneira geral, como sendo Messias. E Estevão estudou o Evangelho, em especial o Evangelho de Marcos, e um jovem, com uma oratória inspirada sempre, ele começou a falar para aqueles moribundos que estavam ali dia a dia, falando da boa nova de Jesus, começou a ser o novo porta-voz da boa nova de Jesus, e isso foi criando repercussão. Qual que é o tema de hoje mesmo, quem lembra? Vida e posse. Vida e posse. Muito bom, para a gente não esquecer onde é que a gente quer chegar. Paralelamente a essa história, nós temos essa daqui, ó. Enquanto tudo isso vem acontecendo, deixa eu só colocar aqui no meu, se bem que eu mais ou menos eu sei a história, só preciso ir avançando aqui. Um outro jovem que estava sendo preparado para ser o chefe do Sinédrio, o top das galáxias do Sinédrio, discípulo de um velhinho que era um exemplo de conhecimento, de sabedoria, de doçura, de candura, chamado Gamaliel. Mas esse jovem, ele trazia toda a arrogância e toda a empáfia daqueles fariseus, porque eles tinham que os judeus eram o suprassumo da sociedade,
e que viria o Messias que aniquilaria todas as outras sociedades, fazendo com que o povo judeu tivesse a ascensão, isso mesmo. E esse moço que foi sendo preparado, que era conhecido como Saulo, e nós não vamos chegar em Paulo hoje, né? Que era conhecido como Saulo, ele foi sendo preparado, ele já era portador do respeito de todos do Sinédrio, era portador de uma oratória, um homem, um jovem, de uma postura firme, enérgica, de uma oratória sublime, mas dentro daquela linha de raciocínio. E ouviram falar de, deixa eu só ver como é que nós estamos aqui, tá ruim para vocês aí, né? E ouviu falar de Estevão, que era o porta-voz do Evangelho, o mais eminente porta-voz do Evangelho da época. E ficou sabendo por meio de Sadoc, um amigo que chegara de viagem. E Sadoc falou assim: existe um lugar aqui em Jerusalém chamado Casa do Caminho, onde eles se reúnem para acolher os moribundos, os leprosos, porque eu não sei se vocês sabem, quando a pessoa, naquela época, ela desenvolvia lepra, ela era exilada do convívio da sociedade e o nome dela era riscado dos livros da vida. Como se tivesse aqui, a gente vai no cartório e faz a certidão de nascimento, vamos supor que lá tivesse no Sidétrio também, então o Wagner tem lepra, eu era banido das cidades, tinha que viver naquele canto, junto com os outros leprosos, e o meu nome era riscado, tanto que quando Jesus curou um leproso, ele fala para o leproso voltar e comunicar o que aconteceu, para que o nome dele, para que eles passassem uma borracha no risco, e ele voltasse à vida. Desriscaram. Muito bem. Bom, caminhando, todas as articulações foram feitas, olha lá, Saulo conversando com Sadoc, e eles combinaram de ir até a Casa do Caminho ouvir, e assim fizeram. Deixa eu só ver aqui direitinho, e assim fizeram. No dia que eles foram até lá, aqueles pobres todos, imagina aquela gentalha que estava lá, imagina como é que deveria ser, miseráveis, doentes, moribundos, eles se afastaram pela presença daqueles que entraram com aquelas roupas elegantes, e os próprios donos da casa colocaram os primeiros bancos para eles, numa posição de respeito, né? De respeito à posição social que eles ocupavam. E veio então Estevão e fez um discurso falando da boa nova de Jesus, da maneira eloquente que vinha conquistando todos eles, aquelas pessoas. E isso entrava em choque com as ideias dos fariseus, porque eles esperavam que viesse um Messias guerreiro, já ouvimos isso, que viesse o Messias combatente, que acabasse com o Império Romano e que colocasse o povo judeu em ascensão. E a ideia de Jesus, um carpinteiro que veio da Galileia, que a Galileia era tão desprezada que existia um ditado lá, naquele tempo, de que nada que vinha da Galileia tinha valor. Tudo era desconsiderado, tamanha simplicidade daquela região. E depois que Estevão acabou, no livro Emmanuel, pelas mãos do Chico, diz que Saulo se contorcia, porque ele não podia permitir que aquela ideia revolucionária e... fugiu a palavra aqui agora, mas aquela ideia revolucionária e quando altera a normalidade, que ia ser, aquela ideia não poderia persistir. E então ele começa um debate, Saulo tenta começar um debate com Estevão, e fala, como pode dizer isso? Esse evangelho, ele vai contra todas as escrituras, e eles começam a falar dos profetas,
e tal. E Estevão ia dizendo que nada do antigo estava sendo contestado, mas que Jesus teria vindo e trazido uma nova mensagem. Mas era inaceitável para os padrões de vida daquele homem que a mensagem da simplicidade, para ele, da subserviência, que a mensagem da mansuetude, que ela fosse aceita. Era inconcebível que aquele fosse o Messias tão esperado por séculos, que viria dar uma nova vida ao povo judeu. Então ele contestava, mas naquele momento Saulo era, e eles vão tentando, até que chega um determinado momento, agora eu vou dar uma passadinha aqui, que Estevão fala assim: meus irmãos, muitos de nós esperávamos um Messias guerreiro, que viesse com espadas e exércitos para libertar o nosso povo da opressão dos homens. Sonhávamos com um trono um trono terreno com vitórias sobre os impérios e com a glória passageira das conquistas do mundo. Mas o Cristo veio diferente. Ele veio com a luz nas trevas da ignorância, como consolo nas dores da alma. Ele não carregava armas, mas palavras que despertam o coração. Não dominava pela força, mas pelo exemplo de amor, de humildade, de perdão sem limites. Jesus não veio para reinar sobre as nações, mas veio para ensinar o homem a reinar sobre si mesmo. O verdadeiro inimigo a ser vencido está dentro de nós: o orgulho, o ódio, a vaidade. O reino que ele anunciou não tem muralhas nem soldados. É o reino da consciência, da justiça, da paz que nasce do Espírito renovado. E deixa uma pergunta: afinal, o que devemos esperar de um mensageiro enviado por Deus? Será alguém, o brilho do mundo ou a luz que transforma o coração? E ele dizia: será que esse mensageiro de Deus poderia ser alguém que pode até vencer em determinado momento, mas em pouco tempo virá outro, mais forte, mais poderoso, mais eloquente, e ele vai perder. E aí, aquela sucessão que a gente vive até hoje, de donos do poder, ela vem se fazendo, demonstrando assim que os valores que Jesus veio nos trazer são os valores imperecíveis, são os valores que, quando a vida acabar, a vida encarnada acabar, eles continuam conosco, e o que não for vai ficar pelo caminho da vida, pela estrada da vida. De novo, como é que é o tema de hoje? Vida e posse. Vida e posse. Então, como que nós estamos lidando com as posses? Tudo isso para chegar agora e encerrar. Como é que nós lidamos com as posses? Com o dinheiro, com os bens que nós temos, com aquilo que nós angariamos. Será que seria correto nós dedicarmos toda a nossa atenção e valores íntimos nisso que nós conquistamos ou gostaríamos de conquistar? Estaríamos buscando seguir o caminho de Jesus? Não, porque nós estaríamos valorizando aquilo que vai ficar pelo caminho em pouco tempo. Mas se nós pensássemos assim: bom, como tudo isso vai ficar pelo caminho, sabe como é que eu vou viver? Quase que miseravelmente. Eu vou viver sem posse nenhuma. Eu vou viver sem nada do mundo, entre aspas, material. Também é um equívoco, porque nós não teríamos, pense nos dias de hoje, nós não teríamos a medicina, nós não teríamos a engenharia, nós não teríamos, exemplo simples, eletricidade, nós não teríamos internet, nós não teríamos nada. Então a questão com relação aos bens materiais é essa: o que nós estamos colocando de nós quando nós procuramos comprar a casa, o carro, as joias, a comida, o alimento, a roupa, a viagem? Nós estamos colocando a nossa essência ou nós estamos trabalhando e vivendo
com uma dignidade que é necessária pelos princípios do Evangelho, e como consequência, nós usufruímos dos confortos e primeiro, das condições necessárias e até dos confortos. Onde que nós estamos colocando os nossos valores? Mas não é só dos bens materiais. Aonde que nós estamos nos colocando quando nós estamos em discordância com alguém e levamos essa discordância a um ponto de atrito? Talvez não chegue nem às vezes chega no atrito declarado das palavras, dos processos jurídicos, que talvez seja necessário, mas o nosso íntimo, às vezes, silencioso, ele está em guerra com o outro. Aonde que nós estamos nos colocando? Será que todos esses comportamentos que nós temos têm alguma relação com posse? Com o cultivo dessas coisas tão importantes que são agora, fazem parte da nossa vida, mas que vão deixar? Isso significa então que eu não devo lutar pelos meus direitos? Claro que não. Até o próprio Divaldo foi perguntado, uma moça perguntou e disse que ela estava em divórcio e que o marido exigia, você se lembra dessa pergunta? O marido exigia muita coisa e eles não estavam chegando a um acordo, e ela perguntou num programa de quinta-feira que se chama Conversando sobre Espiritismo, as pessoas enviam perguntas e os palestrantes respondem, o Divaldo estava lá ainda, na Mansão do Caminho, trabalhando nesse dia, ele disse assim, nos é lícito lutarmos por aquilo que temos direito, mas a partir do momento que você perceber que já não é mais um direito, que a gente está querendo sobrepor, já não é mais lícito. Quer dizer que existe um ponto de equilíbrio ali, difícil de ser mensurado, mas que pode ser, que a gente pode tentar, que a gente pode tentar se aproximar dele. Então, nas questões do nosso dia a dia, vida e posse, nós estamos pela vida do Espírito ou nós estamos pela posse que nos amarra? Se nós pensarmos em céu, em terra e encarnados, que na verdade, ao contrário, né? Terra, encarnados e desencarnados, que não é assim, mas só uma figura de linguagem, é como se nós ascendêssemos, mas tem algumas coisas que estão presas aqui embaixo. É só uma figura de linguagem. Então o que nós temos que aprender? A viver com a dignidade máxima possível, cumprindo com os nossos compromissos. Se for necessário, talvez lutando pelos nossos direitos, mas sem fazer, tentando pelo menos, sem fazer com que isso que nós estamos cultivando intimamente sejam essas amarras que nós jogamos para a terra, para o mundo material, para as questões materiais, que vão nos servir não como asas que nós tanto queremos, da leveza, da simplicidade, mas estão nos deixando presos pelos nossos próprios sentimentos e pelos nossos pensamentos. Você já deu o horário? Já estou encerrando. Eu li rapidinho. Eu li hoje servir a Deus e a Mamon. Exatamente. Ele falou, né, que a gente vai fazer uma viagem, mas a gente tem que levar, a gente leva o que é necessário naquele país. E a encarnação e a desencarnação nesse ponto, né? Exatamente. Eu não sei se eu coloquei direito. E aí, desculpa. Eu sei que, não imagina, eu já passei um pouquinho, como sempre, eu tento ser sintético, mas eu estou aprendendo. Aproveito que se vocês me acompanhem nesta vida, na próxima vida, se eu tiver a oportunidade de vir aqui conversando com vocês voltem para a gente estar junto, tenho certeza que eu vou conseguir ser mais sintético. Mas para a gente encerrar, vou contar um fato que eu ouvi rapidíssimo, do Rossandro Klinge. Rossandro falou que a família dele é muito religiosa, só que cada um toca um tambor diferente. Tem espírita, católico, tem isso, tem aquilo. E em determinado momento a tia chamou ele para ir em casa, para eles fazerem um culto. Muito bem, ele foi, né? E aí a tia começou a fazer a prece. E ela começou: ó Senhor dos céus. E foi. Dona Solange Seixas. E foi. Essa luz que cai em forma
flocos luminosos. E foi. Aí o Rossandro estava lá e falou que ele abriu o olho assim, né? Falou assim, meu Deus, não acaba nunca. Fechou o olho. E o Senhor, que é o Rei da vida, que isso, que aquilo, que papapá. Ele já estava assim, né? Oh, Senhor, que cuida de nós, olha por nós, e papapá. E ele já estava lá assim, né? Com o olho aberto, todo fechado, aquela impaciência. E nós, que não sei. E estaria dar tempo de ir no banheiro, voltar, e ela estaria, pá, papapá. E foi, e aquilo não acabava nunca, e ele foi ficando ali agitado, quietinho, mas por dentro tudo isso acontecendo, vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui, e a senhorinha fazendo a prece, e depois de não sei quantos minutos, sempre contigo, Senhor, aqui estamos, amém. Bom, aí começaram, não sei o quê, e depois de um tempo, ele ficou refletindo na tia. Ele falou assim, nossa, mas que prece comprida que minha tia fez, hein? Como eu falo pouco com Deus. Como eu não tenho paciência nem para sentar e fazer uma prece. Porque eu quero que as coisas sejam rápidas. Que eu quero correr atrás das coisas o mais depressa possível. Que eu quero conquistar as coisas do dia a dia muito, muito rapidamente. Eu percebi que eu não consigo nem falar com Deus direito. Porque eu chego lá e falo, amém. E acabou. Então tudo isso para a gente trazer e refletir sobre como estamos nos colocando no dia a dia. Sempre há condições de nós refletirmos e identificarmos se há alguma coisa que podemos, talvez até devemos fazer diferente. E era essa a mensagem que eu queria trazer. Tudo isso para falar de vida e de posse. Certo? Eu e minha colaboradora Mor, que foi me ajudando Mas bastante. sabe que no final das contas, eu acho que todo mundo, a gente queria saber se continuasse assim, contando a história do Paulo de Tarso. Para a gente encerrar, prometo que ó o horário, ó o horário. Os espíritos já estão puxando a orelha aqui. Eu e a Cássia criamos um grupo de leitura, eu e ela. Todo sábado e domingo, nós reservamos 1 hora no sábado, 1 hora no domingo, para ler, nesse momento, Paulo Estevam. Nós estamos estudando ele. Nós sexta-feira. sentamos lá em casa e nós lemos em voz alta o capítulo. E um dia talvez eu faça uma proposta aqui para casa, para a presidência da casa, quem tiver, a gente montar grupos de leitura. Grupo pequeno, com 3, 4, 5 pessoas, e nós nos reunimos para ler, porque às vezes a gente não consegue nem tempo ou se organizar mentalmente para ler. E tem sido uma bênção, não é verdade? Tem sido uma bênção. Muito bem, peço inicialmente desculpa a todos pelo excesso. Eu sei que todos têm horário. Tento me organizar, mas às vezes ainda extrapolo. Mas eu agradeço muito aos olhares de todos vocês. Eu tentei contar a história da maneira melhor que eu pude, mas eu sei que é um jeito muito pobre de contar, ainda perto da beleza. Mas rogo a Deus, a Jesus, que viva dentro de nós a mensagem que Emmanuel nos trouxe no livro Paulo Estevam. Que nós saiamos daqui um pouco reflexivos, pensando nas nossas propostas e pedindo para que Jesus nos ajude a encontrarmos o equilíbrio que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, minhas amigas. Encerramos assim o nosso estudo e partiremos para o próximo. Bom, vamos lá para o nosso livrinho, né, moçada? Boa tarde, quem não tinha visto antes. Quem está aqui na nossa casa pela primeira vez? Tem alguém? O senhor? Ganhou um livrinho. Tira uma fotinha dele rapidinho. Não pegou a máquina? Não. Então tudo bem, não tem importância. Na próxima a gente tira.